pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, diretamente do YouTube. Eu tô trazendo esse vídeo e também nas minhas redes sociais, né, no Instagram. Como alguns de vocês que me acompanham já sabem, eu tô fazendo uma série de lives chamada Compartilhamente, onde eu estou convidando várias pessoas que eu conheço e pessoas que me inspiram para participar e a gente bater um papo e falar sobre tópicos diferentes. Quando eu estava convidando essas pessoas, eu convidei a Miriam, que é uma repórter de entretenimento em Nova York, então ela ajuda vários veículos no Brasil também, né, nessa parte de artes e entretenimento, e eu resolvi chamá-la para participar, mas como ela tá cheia de compromissos e tudo mais, ela decidiu topar fazer um Zoom call comigo, uma entrevista, assim, um bate-papo entre nós duas, para eu postar aqui depois. Então, vamos conferir como ficou a nossa entrevista. Então, a minha primeira pergunta para você é quando que você se lembra de ter começado a gostar de arte, de entretenimento? Eu acho que eu sempre gostei, Hum, né? Eu acho muito difícil dizer, ai, quando é que eu lembro, qual foi o primeiro momento. Quando pequena, eu queria muito fazer aula de balé. Foi uma coisa que eu tive que brigar com a minha família e, tipo, isso era com menos de 5 anos. Aí minha mãe fez eu esperar até fazer 5 anos para me colocar no balé. Hoje eu dou razão, né? Imagina, se eu tivesse entrado com 3, eu não ia durar uma semana. Porque o balé é uma coisa chata, é metódico, enfim. Eu me lembro muito de gostar de assistir filmes, eu me lembro muito de gostar de ir ao teatro. Era uhum, uma coisa que era muito especial, assim, fazer desde pequenininha, né, em Porto Alegre, no Brasil. E em viagem eram coisas que eu gostava. Até sempre que tinha algum showzinho, alguma coisa assim, eu sempre gostei. Então, eu não tenho como te dizer, eu me lembro que com 10 anos eu assisti tal espetáculo e mudou minha vida. Acho que eu sempre gostei. uhum. Então, claro, tem alguns espetáculos que no decorrer da vida acabam marcando, algum filme que marca. Mas a coisa de consumir cultura e consumir entretenimento eu sempre gostei muito. Uhum. Eu achei muito interessante que você falou assim que desde pequena você tem essa afinidade muito grande com arte, né? Balé, musical, enfim. E assim, essa tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, que é o que você diria que, nesse sentido, seu interesse pessoal tem te ajudado muito nessa parte do profissional, né? Que você trabalha com isso diariamente? Muito, muito. E eu acho que me ajuda porque eu realmente tenho interesse naquilo que eu estou cobrindo. Uma coisa que eu escuto muito, tanto das pessoas que trabalham no meio, que me dão entrevistas, e das pessoas que assistem o que eu faço, é que é impressionante como tu realmente entende o que tu está falando e como tu gosta daquilo. Então, assim, eu não sei se tu assistiu as entrevistas que eu fiz com os atores da Broadway, nas últimas 2 semanas que eu fiz Uhum. com a Frances Ruffalo e com Jeremy Kushner, que são atores que fizeram parte da história relativamente contemporânea da Broadway. A Frances Ruffalo foi a Eponina original dos Miseráveis e o Jeremy Kushner trabalhou no Rent anos, foi original do Footloose. E, então eles têm muita história relacionada ao que a Broadway era nos anos 80, 90 e agora 2000, 2010, né? Uhum. Então, aí agora estamos em 2020, então é, essas várias décadas mais recentes de Broadway. E quando a gente conversa, eles notam que eu sei o que eu estou falando, que eu realmente tenho esse interesse. Muitas vezes eu já entrevistei atores que no meio, mas tu sabe isso, né? Porque tu era da indústria. Eu nunca comentei com o ator que eu era da indústria, né? Que eu tinha feito teste, ou que eu já ensaiei, que eu já fui coreografada. Então, essas coisas, esse interesse, esse conhecimento dentro da indústria, que eu falo, né, das artes performing arts, que a gente chama, né, que são as artes performáticas, as artes cênicas, né, como a gente fala. Quando eu falo com um coreógrafo, eu já dancei muitos anos, eu sei o que ele quer dizer. Quando eu falo com um bailarino, eu também sei o preparo que precisa. Quando eu Uhum. falo com um cantor, eu sei quantos dias eles estudaram em cima de uma partitura, nota por nota, para hoje pegar lá e cantar. Então, ter esse conhecimento e às vezes ter até esse interesse ajuda muito. Eu tive, por exemplo, eu encontrei os compositores do Anastácia, que foi um filme animado, e Uhum. depois virou um musical. E tem uma música que eles transformaram no meio do filme, que tem o Rasputin não existe na peça. Então, eu encontrei os compositores num CD signing, né, que eles estavam autografando um álbum do Once on This Island, e na hora eu tenho que comentar porque eu achei aquilo genial. Bom, Uhum. bem gaúcha, né? Já falei, bah. Aí comentei com eles, eu falei, olha, eu preciso te dizer que eu achei muito legal
como vocês transformaram essa música nessa outra. E o cara me olhou, como é que tu notou isso? Como é que tu sabe? Eu falei, não, eu estudo música, eu notei na hora que começou. Esse aqui essa frase musical, ela fazia parte de outra coisa. Então isso ajuda muito porque a pessoa que trabalha nesse meio ama aquilo que ela faz. Uhum. Então é muito mais legal tu conversar com alguém que realmente gosta daquilo, que realmente entende daquilo, do que conversar com alguém que tá ali, que é um job, né? E tem muita gente que faz isso porque é o trabalho que, tipo, tá, ai, qual é a fofoca? Né? Tipo, o que tu fez para conseguir esse papel? A pessoa fez um teste, entendeu? Sim. Então, tem um pouco disso, assim, quando eles notam que a gente realmente entende e gosta, a qualidade da entrevista é diferente, a interação é diferente, isso é muito legal. Uhum. Com certeza, de você entender de onde que eles começam, né, aquele processo, seja para um filme, seja para fazer uma peça e tudo mais. Eu acho que eles conseguem saber que o que eu tô falando para você, você vai entender o que eu tô falando. Exatamente. Eu acho isso muito legal. E eles se sentem mais seguros também para dar essa informação. Com Então, isso é legal, porque quanto mais seguro, tu deve estar vendo isso nas entrevistas que tu faz, quanto mais à vontade, mais seguro o teu entrevistado tá, porque, por exemplo, eu tenho a confiança que tu não vai me sacanear, tu não vai pegar um soundbite, uma frase que eu falei fora de contexto e jogar e assim, bah, agora a Miriam é um horror, sabe? Ou se acha o máximo. Não. Uhum. Quanto mais a pessoa confia em ti, mais ela vai te dar informação que é preciosa. Então, Com- às vezes, tu vai conseguir uma historinha que ela vai contar, que é o mais legal da Uhum. experiência dela, porque ela confiou e porque ela se sentiu à vontade, o papo foi natural. E para nós que estamos entrevistando também é mais legal quando o papo é natural. Com certeza, com certeza. E eu queria saber de você, que você já entrevistou muitas pessoas famosas, tanto da Broadway quanto cinema. Teve alguém que você conheceu que te deixou totalmente starstruck? Ai, várias pessoas, várias. Eu sou aquela pessoa que eu acho que eu tô eternamente starstruck. Eu entrevistei a Oprah, né? Nossa, Eu acho que poucas não tem pessoas. como você ganhar depois de ter E, entrevistado a Oprah. e a Oprah me deu um abraço na entrevista, assim, ela ficou me fazendo carinho, daqui a pouco eu vejo a Oprah abraçada, assim, comigo. Eu falei, gente, mas eu tô entrevistando, tipo, foi realmente sensacional. A Nicole Kidman, eu fiquei muito starstruck, porque como fã, assim, uma vez que eu tava em Nova York e a turismo, ela foi a primeira famosa que eu vi quando eu era muito novinha, então tinha aquela coisa eu entendi o que era fama por causa da Nicole Kidman. E Uhum, aí, eventualmente, entrevistar ela foi quase que um full circle, sabe? uhum, Muita gente da Broadway, eu fiquei muito. É que aí são nomes mais da minha área que talvez tu não conheça, mas quando eu entrevistei a Léa Salonga, que é tipo uma das minhas ídolas, ela uhum, fez a voz da Princesa Jasmine, a voz cantada da uhum, Jasmine, do Aladdin e da Mulan. E uhum. ela é um super nome do teatro musical. Então, ela, quando eu entrevistei, eu tava tão starstruck que a minha entrevista não foi boa. A primeira vez. Depois eu entrevistei ela outras vezes, mas assim, a primeira né, eu podia ter feito tão bem essa entrevista e não consegui. E várias pessoas. Eu acho que tem muitas vezes que, tipo, eu entrevistei a Carrie Fisher, que é a princesa Leia do Star Wars. Eu Uhum, nunca imaginei na minha vida que eu ia entrevistar ela, uhum, né? Assim, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, porque foi no ano que ela faleceu. uhum, Então, foram poucos meses antes. uhum, Imagina, eu nunca mais teria tido a oportunidade de conhecer ela, com certeza. né? Então tem muita gente assim que eu gosto, que eu guardo. O Pelé foi muito legal, eu entrevistei o Pelé, o Kobe Bryant também. Então tem algumas pessoas que às vezes eu nunca segui basquete, mas ele foi tão legal, o Kobe Bryant, que Uhum. é um momento assim, nossa, eu estou entrevistando uma pessoa que é um ídolo de muita gente, Sim, né? sim. Então tem várias dessas. O Rodrigo Santoro foi um querido. E eu Uhum, já tinha assistido ele no teatro em Porto Alegre quando era pequena. Então é uma pessoa que a gente acompanha a carreira por muitos anos. uhum. Ai, muita gente, é difícil escolher. O Antônio Bandeiras, a primeira vez que eu entrevistei ele, eu fiquei bem starstruck. E aí Uhum. depois, tá, eu já entrevistei ele várias vezes, sabe? Então, Pedro Almodóvar. É. E depois de você entrevistar a mesma pessoa várias vezes, você já cria aquela afinidade um pouco? Na hora de fazer a entrevista é um pouquinho mais fácil, porque eu já conheço essa pessoa, sei como que ela vai responder, assim. Então, depende, porque às vezes a gente lembra deles e eles não lembram da gente. Uhum.
E tem vezes que tu não sabe. Eu entrevistei o Rami Malek, que fez o Bohemian Rhapsody, Uhum, num tapete vermelho super pequeno, anos antes dele ficar muito famoso. uhum, Ele fez a série Mr. Robot, que foi onde ele ficou famoso. uhum, Todo ano, Mr. Robot ia ser lançado no Tribeca Film Festival. Então, eu sou sempre uma das pessoas que, durante 4 anos, aparecia naquele tapete vermelho, porque era uma série grande que ia chegar no Brasil. Então, imagina, durante 4 anos, eu entrevistei ele sobre a mesma série, no mesmo lugar, tá? E eu sempre sou a única mídia internacional. Então, chega um momento que quando, eu não sei se tu te lembra, né? Já te entrevistei. Não, eu sei, eu me lembro de ti. Ele não sabe meu nome, ele não sabe. Mas uhum, ele sabe que eu sou uma jornalista brasileira que tá lá. uhum, Então é isso. Às vezes ele cria uma certa afinidade. Tem pessoas que tu perde o medo porque tu já sabe que vão te dar uma entrevista boa. E uhum, também tem pessoas que tu já sabe que a entrevista deles é isso, uhum, né? São pessoas que às vezes respondem de uma forma muito direta, que não vão te dar uma resposta sensacional, que é isso, é o que tu vai conseguir. Então tu vai aprendendo. Eu acho que é mais da gente ter informação deles uhum, e deles ter informação nossa. Quando é uma exclusiva, né, que é quando a gente senta com o entrevistado, que nem aqui a gente está fazendo, que é um bate-papo, é tudo mais fácil, porque uhum, tu tem tempo de quebrar o gelo. com certeza. Uhum, Então, assim, vamos lá, faz de conta que eu tô mais tímida, a gente não conversou muito antes, e eu vou chegar aqui, tá, eu tô te dando a entrevista, meu assessor organizou, a gente vai conversar. uhum, Tu tem 1 minuto para eu ganhar a minha atenção. Tu tem uhum, um tempo. Quando é um tapete vermelho, tu tem segundos. uhum, Então, tu tem que me convencer em segundos que tu vai ser uma boa entrevistadora e que eu tô segurando nas tuas mãos. Aqui não, aqui a gente tem um. E aí, como é que tá? E o tempo, e a quarentena e tal. Bom, então tá, então vamos começar a entrevista, vamos. Mas uhum, aí, eu já gosto de ti, uhum, né? Quando tu tá no tapete vermelho, não tem, e aí, como é que tá a vida? Tudo bem? Então, uhum, assim, já aconteceu, eu entrevistei o Alexander Skarsgård. uhum, Ele é um querido, é super acessível, um amor. Mas ele é muito alto. uhum, Então, assim, o meu icebreaker com ele foi ele se posicionou na minha câmera, eu sou muito baixinha, a uhum, câmera não pegava os dois, e aí o meu câmera falou, cara, vocês vão ter que ir pra trás. Eu olhei pra ele, assim, bem calmo. E assim, né, porque ele tava lá. uhum, Ele, olha só, nós vamos ter que caminhar lá pra trás, porque não cabem os dois no frame. Ele, uhum, não tem problema. E no que a gente vai caminhando, eu tenho que seguir conversando com ele, né, uhum, porque ele tá ali nós estamos todos no mesmo jogo, né? Ele uhum, sabe por que que ele tá ali, eu sei por que que eu tô ali, e a gente tem que trabalhar juntos. Então é isso, tu tem muito menos tempo para ganhar a simpatia, digamos, né? A afinidade com os atores. Muitas vezes tu ganha, muitas vezes tu te encontra frequentemente com as mesmas pessoas. Talvez não saibam teu nome, mas sabem o teu veículo. Ou, aquela ali pergunta bem, ou aquela ali é chata, sabe? Então ele já tem uma noção, assim. uhum. Sim, e agora, se você tivesse que entrevistar alguém que você nunca teve a oportunidade de entrevistar, quem seria e por quê? Eu amaria entrevistar a Julie Andrews, Uhum, que é a Noviça Rebelde, a Mary Poppins. uhum, Eu acho que a Julie Andrews é, para mim, um grande ícone do entretenimento e é uma pessoa que eu sempre fui fã. Né? Eu uhum, acho que eu sou quem eu sou hoje, eu trabalho com o que eu trabalho hoje porque eu me apaixonei por ela quando eu era pequena. E uhum, pelo que ela faz, eu acho que ela tem uma história de carreira sensacional. E eu acho que falar com a Julie Andrews é a coisa mais próxima de um abraço, assim, espiritual, né? Ela fala, a gente já fica calmo. Então, assim, eu adoraria saber mais dela, ter a oportunidade de conhecê-la e entrevistá-la. E adoraria entrevistar o Paul McCartney também. uhum. E o Andrew Lloyd Webber. Casualmente, todos são britânicos. Sim. Mas eu amaria entrevistar o Andrew Lloyd Webber. Eu acho que seria aqueles momentos que eu teria pensado, ok, you did it, sabe? E o Paul McCartney também. Mas são pessoas que representam muito da minha base Uhum, nessa área de cultura e entretenimento. Eu cresci ouvindo músicas do Andrew Lloyd Webber, eu cresci com os filmes da Julie Andrews e eu cresci com as músicas do Paul McCartney. uhum, Então, tem essa ligação, assim. uhum. Nossa, é engraçado que você falou Paul McCartney, porque se eu parasse pra responder essa pergunta, eu acho que seria ele, pra mim, sabe? Se eu fizesse na vida, seria o Paul McCartney entrevistá-lo. Nossa, eu acho que tipo, acho que eu não teria nem condições emocionais, sabe? Tem umas pessoas assim, e a Cher também, acho que eu também não teria condições Sim. emocionais.
E assim, como você já tinha mencionado, você já faz cobertura de vários tapetes vermelhos, de festivais. Como que você se prepara para esses eventos, assim, que você não sabe quem você vai pegar na hora para entrevistar? Não tem preparação. Não tem, não tem. Isso é a coisa mais. Na verdade, assim, tu tem alguma informação, porque tu sabe qual é o filme que vai estrear. Tu tem Uhum, algum. Tipo, eu leio o resumo do filme, muitas vezes eu não consigo ver o filme antes, até uhum, porque determinados festivais, a sessão da imprensa no dia seguinte de manhã. uhum, Então, tu realmente vai às cegas. A forma que tu te prepara é ter uma visão geral da matéria que tu vai colocar, se vai ser uma matéria do festival. Tem que ser muito rápido. Então uhum, não tem muito o que preparar. Eu acho que assim, o preparo vem de anos antes já me preparando, uhum, né? E assim tu tem mais ou menos uma ideia, mas não quer dizer eu tô no tapete vermelho que vai estar Oprah, não quer dizer que eu vou conseguir entrevistar a Oprah. uhum. Então tem um pouco disso, quanto que eu vou me preparar e quantas horas eu vou dedicar. Imagina que eu me preparo uma entrevista de 20 perguntas para a Oprah e eu só tenho direito a uma. Aí é Uhum, mais um pânico de ter que escolher qual é a pergunta que eu vou fazer para a Oprah. sim. Tem coisas que tu aprende. Eu errei muito, eu sigo errando muito. Tem Uhum, coisas que a gente aprende com erro, né? uhum, Eu esperei assim uma carreira inteira para entrevistar o Robert De Niro num tapete vermelho, porque ele aparece assim a mil. Quando eu consegui prender a atenção dele é porque ele não entendeu meu inglês. E a sim. minha pergunta foi tão complexa que ele respondeu, that's great. E seguiu. Então, tipo assim. Uhum, Mas ele responde assim, tá? Não foi pessoal comigo. uhum, É só que, tipo, o que adiantou eu me preparar tanto e pensar tanto na pergunta para ele que, uhum. né? E assim, isso tem muito a ver com uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Como repórter, eu tenho certeza que você já teve momentos que você planejou uma entrevista e dá alguma coisa de errado, ou algo que é de inesperado, né? Como você lida com esses imprevistos numa entrevista? Eu acho que assim, a gente nunca tem, isso é muito complicado, tá? A gente nunca tem controle completo das coisas que vão acontecer, porque dependem de outras pessoas. Uhum, Então, assim, o que a gente pode, a gente tem que preparar a nossa base. uhum, A nossa base é entender sobre o que vai ser falado. uhum, Eu acho que ser repórter, tu tá numa posição muito segura, porque o teu papel é fazer perguntas. uhum, Então, se eu não entendo algo e eu sou a repórter, imagina o meu público. uhum, Então, se tem algo que eu não entendo, eu pergunto, mas vem cá, o que é isso? O que tu quer dizer com isso? uhum, Então, assim, eu acho que tu tem que saber com quem que tu vai falar. Se eu vou ter uma entrevista com um ator, com um diretor, com um roteirista, eu tenho que saber quais foram os trabalhos que eles fizeram. Por uhum, que eles são famosos? Como é que eles chegaram onde eles chegaram? Né? Eu não preciso saber o detalhe dessa informação, mas um contexto. Por exemplo, na estreia de Yesterday, o filme barra musical uhum, sobre se os Beatles desaparecem e tal, quem escreveu o roteiro é o mesmo cara que escreveu Notting Hill, que é o uhum, mesmo cara que escreveu vários outros clássicos de comédia romântica. Se uhum, eu vou só falar com o roteirista do Yesterday, tá, mas quem é esse cara? Bom, uhum, o cara é gênio, entendeu? Ele na indústria é um dos caras mais conhecidos. Se eu não sei quem ele é, talvez a minha entrevista vai ser muito por cima. Mas uhum, se eu sei quem ele é, eu vou saber tirar o melhor dele. uhum. Com certeza. Então, não necessariamente eu tenho que saber o detalhe, o processo criativo dele. Isso eu posso perguntar na hora. O Almodóvar foi um pouco isso. Porque eu nem sabia se eu ia conseguir entrevistar ele. Eu sabia que se eu entrevistasse, eu ia ter direito a uma, duas perguntas. Uhum, E o que tu pergunta para o Pedro Almodóvar? Que é um dos maiores diretores de cinema. Ele já participou de tudo que é festival, ele já foi, uhum, enfim, entrevistado por todo mundo. Todas as perguntas que podiam ser feitas sobre o filme dele já foram. Então, nesse caso, era um festival que eu sabia que era um festival um pouco mais seletivo com a imprensa, então era quem ia para esse tapete vermelho provavelmente iria conseguir entrevistar ele. Eu tinha assistido a coletiva de imprensa no dia anterior. uhum, Aí eu me dei conta, bom, quer saber? Eu vou assistir os Q&As, né, as perguntas e respostas que tem no final dos outros festivais que ele participou. E eu uhum, assisti um monte de entrevista, até porque era ele e o Antônio Bandeiras, era do filme Dor e Glória. Eu assisti tudo, até porque eu tinha tempo para fazer isso. uhum, E quando chegou a hora de entrevistar os dois, eu tinha perguntas que ninguém tinha feito ainda, uhum, sobre comentários que eles fizeram.
Uhum. Isso foi em tapete vermelho, né? Por exemplo, com a Marie Claire, que eu fiz a revista, a capa da Marie Claire com a Isabella Rossellini, a mesma coisa. Eu tinha 3 semanas para preparar, 2 semanas para preparar. Bom, eu ouvi e assisti todas as entrevistas dela. Então, até quando eu chegava, eu falei, olha, eu já sei que tu conta tal coisa, mas sobre isso que tu geralmente conta, o que que tá por trás? Uhum. E aí ela me dá uma resposta que ela não dá normalmente. Uhum. Porque a gente tem que cuidar, né, para não ser aquela can't answer, que é Sim. aquela resposta pronta. Uhum. E às vezes é isso que eles querem, é isso que a gente quer também. Então, Uhum. né? Porque o meu público tem que saber o que te traz nesse festival de cinema, ou como é que é pra ti estar nesse filme. É, Uhum. tipo, como é que eu vou falar com a Carrie Fisher e não perguntar pra ela sobre Star Wars, entendeu? Uhum. Não tem como. Eu não me perdoaria se eu não fizesse isso. Então, Ah, sim. E agora eu tenho uma brincadeira para fazer tá. com você. Durante essa quarentena, você tem compartilhado através das mídias sociais, do seu canal no YouTube, dicas culturais para as pessoas poderem assistir em casa. Então, baseado nisso, eu bolei um jogo e eu vou te falar alguns diferentes sentimentos que a gente tem na quarentena. E você precisa indicar alguma peça, musical, filme que você acha que tem a ver naquela situação, Tá. ok? Ok, primeira qual é a sua dica cultural para curar o tédio da quarentena? Pra curar o tédio. Uhum. Ai, tem muitas dicas culturais pra curar o tédio. Eu acho assim, ó, uma coisa que eu tô amando fazer é Uhum. assistir essas reunions que tá tendo de elencos de TV ou elencos de cinema. Algumas até de elencos de peça. Então, isso, assim, pra mim tá sensacional. Ontem mesmo, hoje eu indiquei, Uhum. ontem mesmo teve um reencontro do filme Senhor dos Anéis. Uhum. E eles são amigos, assim, imagina, eles ficaram gravando esse filme durante 3 anos na Nova Zelândia, isolados de tudo antes da fama. Uhum. Então, eu tenho adorado assistir isso. Quem não quer assistir, né? Eu acho que a internet está cheia de aulas e palestras incríveis. Uhum. Eu, por exemplo, comprei um teclado e eu volta e meia faço aulas de piano gratuitas no YouTube. Não Uhum. tenho nem professor para indicar, porque eu ainda não achei um que eu sou dedicada. Eu vou procurar o que eu quero fazer. Eu acho que a gente está com muito tempo livre, muitas pessoas estão com tempo livre. Eu, pessoalmente, não, mas eu acho Uhum. que muita gente está. Então, é um momento da gente aproveitar e fazer aquelas coisas que, enfim, né? Ai, a gente nunca tem tempo para fazer isso. Vai Uhum. aprender a costurar, sei lá, vai aprender alguma coisa, tem tanta coisa legal. E é isso que eu tô falando, assim, quando a gente pega um assunto que a gente ama, vai atrás, vai entender, ou um ator. Agora eu quero ver tudo, sei lá, tudo que o Jonathan Groff, que é um ator do Glee, que era da Broadway, Uhum. fez na vida. Mas eu fiz isso, eu assisti todos os filmes da Marvel em ordem cronológica, da Uhum. história, da narrativa. Achei Uhum. sensacional. Eu nunca tinha feito isso. Assisti que nem Netflix, sabe? Uhum. Então, essa tem várias opções. Uhum. Agora, minha próxima qual é a sua dica cultural para quem está com saudade de sair de casa? Pra quem tá com saudade de sair de casa, essa é uma boa. Eu tenho assistido muito. Por exemplo, eu tenho saudades de ir em museu. Uhum. Então, eu tenho uma série que se chama Segredos dos Museus. Uhum. E tem, aqui nos Estados Unidos tem na Amazon Video. Eu acredito que tem no YouTube também. Bom, pesquisem, né? Então, eu, por exemplo, visito lugares que eu tô a fim de visitar. Aí Uhum. eu queria só em museus da Itália. Eu comecei a buscar museus da Itália. E Uhum. sempre mostram a parte das ruas, mostram parte da história. Então, tu acaba vendo um pouquinho desses lugares. Uhum. Infelizmente, não dá para sair de casa, né? Na maioria dos lugares a gente consegue aqui nos Estados Unidos, mas máscara e tudo. Uhum. E para quem tá com saudades de sair, assistam coisas e procurem. Tem tours virtuais de cidades, tem tour virtuais de museus, tem tanto tour virtual Uhum. que fica bem próximo da tela, sabe? Tipo, como se fosse uma realidade virtual. E aproveita. Sim. E qual é a sua dica cultural para quem está em pânico durante essa quarentena? Que é alguma coisa para relaxar. Tá, eu acho que assim, ó, tá em pânico, para de ver as notícias, tá? Uhum. Primeira regra. Sai das redes sociais, tá todo mundo postando muita coisa pesada. Vai assistir, olha, musical é maravilhoso. Uhum. Musical é o tipo, é tão bizarro que os caras no meio de uma conversa começam a cantar um pro outro. Tu quer Uhum. coisa mais fora da realidade do que isso? Não tem.
Então, eu acho assim, ó, eu assisti esse final de semana Hairspray, que eu achei muito a ver com o momento que a gente está vivendo e voltamos a esse diálogo, essa discussão sobre racismo e tal. Hairspray aborda esse tema, assim como body shaming, assim como aceitar quem nós somos, de uma forma muito legal, muito bem feita, muito inteligente. E é um musical divertidíssimo. É um feel good, a gente se sente bem vendo. Procura Uhum. esse tipo de coisa, tem tanta coisa para assistir. Uh, então, eu recomendo musicais para quem tá triste, para quem tá estressado, para quem tá, enfim, em pânico. Uhum. Procura coisa que é fora da realidade. Não vai assistir a série Pandemia do Netflix, não precisa. Uhum. Uhum. Assiste alguma coisa leve. A Casa das Flores eu estou achando ótimo, porque é bem melodramática, mexicana, mas comédia. Então tem muito conteúdo. Assistam comédias. Sim. Ou comédia romântica. Essa é a. E a última é: qual é a sua dica cultural para quem está com vontade de fugir da realidade? Eu acho que é exatamente a mesma, vai ao mesmo ponto, né? Quem está em pânico, quem está tenso, são pessoas que estão overexposed, estão vendo notícia demais, estão vendo post demais. Então aí é o momento que tu tem que sair. Calma, isso está me fazendo bem? Não, Uhum. porque nós não vamos resolver o problema do mundo hoje, sozinhas, né? Uhum. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, mas se eu tiver mal, isso vai ajudar alguém? Não. Então Uhum. para, sai um pouco, vai ler um livro, vai Uhum. assistir um musical. Procura fazer algo que vai te tirar daquele estado emocional por algumas horas, né? Uhum. Então, assim, assiste um filme, seja o filme que for, pode ser filme de terror. Não Uhum. fica com o celular na mão, deixa o celular lá longe. Eu não Uhum. preciso responder, eu não tenho nenhuma mensagem de texto ou nenhum e-mail urgente para responder numa sexta-feira à noite, Uhum. né? Eu posso me dar o luxo de parar o final de semana e assistir. Então, a não ser que vocês são médicos e tem, enfim, né? Aí tem suas exceções, se a família liga, aquela coisa. Então, procura escolher o tipo de consumo de informação que vocês estão tendo, Uhum. né? Seja até das próprias redes sociais. Eu tenho grupos de amigos que volta e meia começam a discutir política. Eu sou a primeira a falar, pessoal, olha só, eu não entro em discussão política em grupo de WhatsApp, não entro em discussão política em rede social. É Uhum. uma decisão minha, porque eu acho que todo mundo já está fazendo isso. Uhum. Então, assim, são formas da gente lidar com a situação como tá. A gente pode fazer a nossa parte. É importante a gente ter um posicionamento, é importante a gente saber como fazer a nossa parte. Mas não necessariamente isso é domínio público. Não necessariamente isso tem que fazer parte das minhas 24 horas, né? Eu sempre brinco. Quando eu comecei o Quarentena Cultural, eu comecei exatamente com a intenção de trazer outras informações que não são relacionadas a uma doença. Uhum. Outras informações que não são relacionadas a uma crise política, Uhum. né? Então era essa a ideia. Eu não, se eu tô no meio de um mar de informação negativa, o meu trabalho é trazer informação legal. Tá cheio de gente criativa criando, tá Uhum. cheio de coisa legal acontecendo. Então, o que eu posso fazer é, primeiro, fazer o exemplo, que é ficar em casa e é cuidar da minha saúde e da saúde das pessoas na minha volta. Uhum. E o que eu posso fazer é divulgar algumas dessas coisas que estão acontecendo e que muitas vezes estão acontecendo para ajudar causas que são relacionadas à fome, relacionadas ao racismo, relacionadas a direito feminino. Tem muitas coisas. Então, mas eu não preciso entrar nessa discussão eu pessoalmente. Eu Uhum. posso trazer, olha, tem essa organização que está fazendo algo legal. Quer doar, doa. Não quer doar, não doa, Uhum. né? Isso não necessariamente é a minha opinião, Uhum. mas eles estão fazendo um show legal, eles estão sendo criativos da forma que eles estão abordando algo político, ou algo de saúde, enfim, uma crise que seja, Uhum. né? Então, esse é o meu approach. Uhum. E assim, para a gente terminar essa entrevista assim, com chave de ouro, eu queria te fazer uma última pergunta. E para quem está interessado, assim como eu, em trabalhar como repórter de entretenimento, qual o seu maior conselho? Eu acho, bom, primeiro, proatividade, né? Eu já te falei isso quando tu me fez o convite, e até por isso que eu aceitei muito, porque eu acredito na proatividade. Eu não comecei, eu não tive uma carreira tradicional em jornalismo. Eu sou formada em administração primeiro. Depois eu gostava de cultura e entretenimento. Eu era aquela pessoa que batia na porta dos teatros aqui com 15 anos e falava, eu sou atriz brasileira que queria conhecer os bastidores. Deixa eu Uhum. conhecer. Então,
eles achavam de certo aquilo muito engraçado e me deixavam conhecer. E aí eu conhecia os atores, conhecia os porteiros, conhecia o pessoal que carregava cenário. Essas pessoas até hoje estão na minha vida. Então, eu tô na Broadway, eu sou amiga do porteiro, sou amiga do cara que vende o ingresso, eu sou amiga do cara que senta a gente, né, o lanterninha, que a gente chama no Rio Grande do Sul. Então, proatividade é uma coisa muito importante. Curiosidade é uma coisa ainda mais importante. Realmente tenha curiosidade, né? Quando você estiver entrevistando alguém, seja curiosa para saber a história daquela pessoa. A gente tem que cuidar com as nossas assumptions, eu não sei como é que seria essa palavra em português mais, mas é os pressupostos que a gente tem. Às vezes tu acha que o Almodóvar tem que dizer isso. Talvez não seja aquilo que ele vai dizer. Então, se eu sou curiosa em relação ao Almodóvar, vai ser muito mais legal do que eu acho que um diretor de cinema tem que dizer tal coisa. Eu não sou diretora de cinema, não tenho que achar nada. Meu papel é fazer com que a história dele seja contada da melhor forma possível. Né? E conseguir fazer as perguntas que tragam as informações que os fãs dele querem saber, ou que o meu público quer saber. Então, é um pouco disso. Quanto mais curioso a gente é, e assim, estudem muito, leiam muito, assistam muito. Eu noto muito isso. Eu vivo no teatro, eu vivo no cinema. Então, quando eu falo com um ator, eu te assisti num concertinho que tu fez que tinha 5 pessoas. Sério? Você tinha 5 pessoas? Sim, eu era uma das 5. Era eu e mais 4. Então, isso faz parte. Eu acho que a gente tem que entrar no mercado que a gente quer. Seja que se você quer ser uma repórter de entretenimento, daqui a pouco você resolve que não, eu quero trabalhar como jornalista de economia. Legal. Quem são os players da economia? O que tu tem que saber para falar de economia? Quem tu tem que conhecer para falar de economia? Então, um pouco disso, é achar o teu mercado e ir atrás e fazer esses contatos, um pouco do que tu já está fazendo.